Oi, professora. Oi. Esperar o pessoal chegar. Hoje vai usar livro, professora? Sim, vamos usar o livro. Livro de português. Agora vai ter que escrever demais. Tem jeito. Ah, meu Deus! Nossa, mano. Professora. Coitada da mãozinha dele. Meu motor quebrou, professora. Quebrou? O que quebrou aí? Meu motor da mão quebrou. Ah, é? Ah, você conserta ele bem rápido. Você pode consertar seu motorzinho da mão bem rápido. Aí eu vou acabar primeiro do que todo mundo aqui dessa sala. Manda para retífica. Manda para retífica que rapidinho fica pronto. Aí mesmo que eu vou no tiro. Trocar umas pecinhas por lá, fazer uns ajustes, vai ficar bom, bom. Porque tinha quebrado tudo. Rapidinho melhora. Oi, professor. Vamos esperar. Tá chegando aqui. Data 9? Dia 9? E se fosse 9 aulas Aula por dia? 36. Professora, e se fosse 9 aulas por dia? Por 50 minutos? Oi. Como é que é, Luca? Repete que eu não entendi. E se fosse 9 aulas por dia? E a gente ficar 50 minutos em 9 aulas? Aí nós íamos ficar até umas 7 horas da noite. E nós ficamos quase a tarde inteira. 27 horas da noite. Uai, mas na escola também a gente fica a tarde toda. Não, a gente fica. Sabe a aula de inglês uma vez que teve 5? A gente ficou só até umas 6 horas da noite fazendo aula de inglês. Uai, mas a aula é até 6h40, a aula de inglês. É verdade. A aula de inglês demora. A aula de inglês é até 6h40. Se tivesse na escola, vocês teriam aula até esse horário. 6 horas? Senhora! Meia! Professora! Aí eu assim. Aí eu ia pedir por favor. Com aquelas bolinhas na cara. Yasmin, tá te amando. Yasmin lembra. Pode mandar as notas aí? Professora. Yasmin. Oi. Lembra quando a gente estava lá na escola, que a gente tinha na segunda-feira 5 aulas que mais tarde? Você lembra, não lembra? Eu lembro, a gente ficava até umas 6 horas. Eita, então. Até umas 6. Eu vou fingir que eu tô passando mal. Pois é. Aí a Yasmin era aluna da escola, lembra? Ela, Nicolas, Enzo, essa galera toda lembra dessa época, não lembra? Professora. A gente chegou a ter aula até 6h30. Não foi, Enzo? Eu vou ficar fingindo que eu tô doente com aquelas bolinhas na cara, então. A gente saía da escola, já estava escuro, estava de noite, não é, gente? Vocês iam de volta pra casa? Uai, é o horário da aula, uai. É o horário da aula. Você tá achando? Você já cresceu. Você não é criancinha mais, não, uai. Não, minha mãe me busca. No dia de Agora pra frente, vai aumentar a matéria, aumentar o horário, aumentar a escrita. Que isso? Pode acertar seus motores todos aí. Professora.
Pode falar. Oi, Enzo e Nicolas. Pode falar Oi, isso. Nicolas. Ô, professora, no da última aula eu só saí porque meu celular descarregou. Tá joia. Professora, é melhor você ficar vendo o computador, sabe por quê? O computador, ele carrega tudo, ele demora para descarregar, ele descarrega umas 7 ou 8 horas da noite. Verdade. Quando carrega tudo. O meu computador descarrega em um segundo. Mais, né, gente? A gente está demorando, a nossa aula é maior, então tá gastando mais. Galera, vamos lá, vamos começar a nossa aula? É a terceira aula depois da minha aula. Diga. Hoje na aula vai ter igual aquela aula Belo Horizonte 7 de abril de tudo, assim? Ô, meu amor, mas você fala tão mansinho que eu não consigo entender, não. Ele fala igual a Fala Alex. alto, amor. Ele fala igual a Alex. Professora, hoje na aula vai ser igual aquela aula Belo Horizonte 7 de abril, o Senhor dos Editores, eu vi a revista assim, escreveu uma carta, hoje vai ser assim a aula? A de geografia. Hoje a nossa aula de português, só um minutinho que eu já vou colocar aqui, tá? Eu acho que todo mundo que tinha que entrar entrou, né, gente? Não é possível. Lei bastante. Ainda tem 16 pessoas, vão esperar dar umas 23 que teve no total Ô, hoje. professora, depois daquela aula da carta eu fiz Ô, 2 tempos. Lucas, ó. Prestando atenção. Tá chegando aí a aula 36 de português. Hoje, 9/4. Depois eu vou falar para vocês por que hoje é um dia importante. No final da aula eu falo. Vamos lá. Vamos esperar. Professora, pra mim até apareceu. Eu acho que é o Dia Mundial da Terra. Beleza. Não, vocês nem desconfiam. Eu acho Vamos que é lá, o Dia aula de Mundial da Árvore. 273 plus, parte verdinha do livro. 273. Gente, nós fizemos a carta, não foi? Aquela carta que a gente mandou lá para a edição da revista, não foi? Ó, mandamos uma carta lá para a edição da revista, falando Ô, professora, sobre... vai lá no livro que eu não acabei de copiar. Aonde? Eu não dei nada para copiar. Nas páginas do livro. Não, as páginas do livro para me copiar. Essa aqui? 273. É. A 276. Até qual? 273 até 200. 270. Sabe a página é 272? Ou se eu ouviu eu falando ela em um dia, pra você, que você pediu um dia pra me falar. Uma vez uma carta. Gente, olha só um minuto. Nós fizemos, então, para a revista Ciência Hoje das Crianças, né? A gente fez. Agora falta um envelope para essa carta. Quem que é o remetente da carta, gente? É quem escreve a carta ou quem recebe a carta?
Quem escreve? Quem escreve a carta. Então, aqui vocês vão pôr o nome de vocês, tá? Aqui tá falando endereço, é porque se você fosse fazer uma carta de verdade. No caso, não precisa. Põe só o remetente, o nome de vocês, que é vocês que estão fazendo. Na frente do envelope é o destinatário, quem vai receber. Revista Ciência Hoje das Crianças, Avenida Venceslau Braz, 71, Fundos, Casa 27, Rio de Janeiro, CEP 22.290-140, tá? Então, aqui é a frente do envelope, onde vem o destinatário. E aqui é a parte de trás do envelope, onde vem o remetente, ok? Então, aí é só para ensinar vocês a escrever, a subscritar, que a gente fala, né? Preencher o envelope para enviar uma carta. Oi. E esse espaço aqui, esse espaço em branco aqui? Qual espaço, amor? Não tem espaço. Não, aqui, ó, aqui é a cabecinha do envelope. Em cima da onde que tem que colocar nosso nome? Não, aqui não tem que colocar nada, não. Aqui é o envelope, ó. Ele tá com a virado de costas. Aqui só seu nome. E aqui é de frente. Beleza? Ok. Então, vamos embora trabalhar. Que hoje tem muito serviço. Seguinte, gente. Unidade 2. Agora a gente vai trabalhar com entrevista. Eu me lembro. Então, o que você vai fazer? Uma entrevista. Nós já estudamos isso lá atrás. Quem vai ler? Os alunos do terceiro ano. Onde vai circular? Em algum lugar da escola, né? Então, no caso, nós faríamos isso na nossa escola. Lembra que teve uma entrevista com o Ziraldo, aquele que criou o Menino Maluquinho? Pois é. Agora está mostrando uma outra entrevista aqui, tá vendo? E está falando, leia a introdução de uma entrevista feita pelo blog Coordenação do Livro com Sérgio Caparelli. Esse pessoa aqui, ó, Sérgio Caparelli, ok? Então, a entrevista foi feita numa sexta-feira, 9 de dezembro do ano de 2011. E a entrevista foi com Sérgio Caparelli. Dedicado ao público infantil, o escritor Sérgio Caparelli é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já escreveu diversos estudos sobre comunicação social, além de ter trabalhado em jornais porto-alegrenses como Zero Hora, Folha da Tarde. Em 2010, lançou o livro A Lua Dentro do Coco, que é finalista na categoria infantil do Prêmio Açorianos de Leitura em 2011. Conversamos por e-mail com o autor sobre a história do livro, a utilização de poesia como linguagem para a narrativa e a contribuição das ilustrações para a unidade do produto final. Então, olha só, aqui ele fez uma introdução, falando que é uma entrevista, com quem que é essa entrevista, ok? Essa pessoa é quem, falar sobre o que, a formação, um minutinho que eu vou admitir o colega aqui e já volto. Ok? Deu certo. Deu. Então, tá mostrando aqui. Certo? Agora vai vir as perguntas. Porque entrevista sempre tem perguntas e respostas, não é isso? Eu vou entrevistar uma pessoa, eu vou querer saber alguma coisa a respeito de algum assunto. Suas viagens pela China foram a semente para a ideia
de recontar uma fábula chinesa no seu livro? Ainda me pergunto se é fato uma lenda chinesa. Claro, ouvi a história na China, mas pode ser falsa memória. Me lembro dela na escola onde estudei, sem que, no entanto, me dissessem de onde vinha. Uma vez escrevi sobre crianças que, como eu, corriam no campo atrás de pirilampos e de suas luzes. Mais tarde, continuamos a correr em um campo maior, atrás de outras luzes. Outras luzes, não sei. Talvez sejam as mesmas. A linguagem do livro é composta por versos. Essa linguagem ajuda no desenvolvimento cultural e intelectual das crianças. No caso, os versos são apenas outra forma de expressão, já que se trata de um poema narrativo. Como o texto é curto, a criança pode pesquisar seus ritmos, os ritmos delas crianças, em contato com os ritmos da história, e também com musicalidade. Acho que o poema é um gênero adequado para crianças dessa idade, que descobrem as palavras, seus sons e seus significados. Literatura infantil é normalmente formada por uma união de palavras escritas e ilustrações, para atiçar a imaginação dos leitores. No caso de A Lua de Coco, como você avalia o trabalho do ilustrador, dos ilustradores? Acho que o Guiazelli e o Marcos Koprovsky foram muito felizes nas ilustrações e no projeto gráfico. Em vez de apenas ilustrar um livro, participaram da narrativa, trabalhando tanto sobre imagens tradicionais como sobre escrita. Então, olha só, ele escreveu esse livro aqui, ó, A Lua Dentro do Coco, ele é o autor do livro, e ele foi entrevistado por e-mail com essas perguntas. Então, aqui está pedindo para você, escreva 3 informações importantes que aparecem na introdução da entrevista. Então, olha só, lá na introdução da entrevista, aparece muitas coisas importantes. Se você voltar lá, você vai ver. A introdução, ela informa sobre a formação do autor, em que ele é formado, né? Os lugares por onde ele passou, por onde ele trabalhou. E fala sobre o livro que ele está escrevendo, né? Que, inclusive, está concorrendo a um prêmio, né? Nessa Açorianos Literatura. Ok? Então, desculpa. Traz aí essas informações. Então, vocês podem escrever aí. Traz a formação do autor. 3 coisas importantes. Traz a formação do autor. Deixa eu salvar o menino que chama Luca. Porque, normalmente, ele fala assim, professora, eu não estou enxergando, não. Tá? Então, vou escrever aqui para vocês. Informações. Traz informação número 1. Deixa eu diminuir a letra, porque senão não cabe. Então, vou pôr aqui, ó. Informação número 1. Traço. Formação do entrevistado. 2. Traz lugares onde ele trabalhou. Lugares onde ele trabalhou. E traz informações sobre o livro dele, né?
sobre o livro A Lua Dentro do Coco, né? Então, traz informações sobre seu livro, tá? Então, escrevi aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, 3 coisas que trazem lá na introdução, tá? Coloquei aí para vocês a resposta. Agora, pinte, né? Colora lá na entrevista do Sérgio Caparelli, trecho das respostas que mais chamaram sua atenção. Então, você vai voltar lá no texto, tá? Esse texto aqui que eu acabei de ler, e vai passar o lápis de cor naquilo que você achar mais interessante na resposta dele, tá? Então, foram feitas 3 perguntas e você vai ver o que ele respondeu e olhar o que você achou mais interessante. Vai tá? passar de cor mesmo, professor? Como é que é, meu amor? Vai, ó, sabe a resposta importante que você acabou de falar? Vai ter que passar de verde? Professora, vamos A cor que você quiser. Pronto, voltei. A professora me salvou de novo. Você vai pegar o lápis da sua escolha, vai olhar lá, cada pergunta tem uma resposta, olhar na resposta dele, o que você achou interessante na resposta dele. Então, vamos supor, dá um exemplo aqui. Nessa última aqui, ó, pergunta, vamos supor, ele respondeu, acho que fulano e fulano foram muito felizes nas ilustrações e no projeto gráfico. Eles, em vez de ilustrar o livro, participaram da narrativa. Ah, eu achei interessante. Então, eu venho com lápis de cor e passo. Em vez de apenas ilustrar um livro, participaram da narrativa. Pronto. É isso que eu estou pedindo para fazer e que o livro está pedindo para fazer. Como a resposta é pessoal, é de cada um, não tem como, né? Cada um vai fazer o seu. E embaixo está pedindo, escreva 4 perguntas para o autor Sérgio Caparelli sobre o livro A Lua Dentro do Coco. O Prêmio Açoriano de Literatura 2011, a poesia e seu trabalho. Faça pergunta cujas respostas estão na entrevista que você leu. Então, você vai fazer 4 perguntas, tá? Que você acha que pode ser respondida com essa entrevista que está aí. Então, por exemplo, eu vou fazer lá 4 perguntas para ele. Então, vamos supor, lá ele está informando, aqui está falando, que o livro dele é baseado numa lenda da China. Então, você pode perguntar, né? Você usou a lenda da China para ter inspiração para o seu livro? É uma pergunta, né? Então, você vai ler aqui as informações e fazer 4 perguntas para ele. Aqui, ó, você vai escrever 4 perguntinhas para ele, tá? 4 perguntas, de acordo com o que a gente leu lá. Professor, eu acabei de chegar, o que eu perdi? Eu acabei de chegar, o que aconteceu? Meu amor, nós fizemos a página 273, que é só colocar o remetente da cartinha, que é seu nome, a cartinha que a gente fez na última aula, e agora a gente leu a 274 e estamos fazendo a 275. Aí está falando de uma entrevista e está falando perguntas sobre a entrevista. Oi, quem me chamou? Deixa eu fazer aqui um negócio. Deixa eu fazer o quê?
Oi? Vamos lá. A gente vai ter que pegar aqui, de acordo com as informações que tem nessa entrevista que foi feita, para a gente criar 4 perguntas, tá? Para colocar aqui, ó. Você me salvou, professora, de novo. Tá? Eu tô conseguindo copiar. Uma pergunta. Ver se a gente consegue colocar aqui, né? Vamos lá no inicinho, que ele está falando da lenda chinesa. Então, se ele fala da lenda chinesa, você pode perguntar se ele já foi visitar a China, né? Então, você já foi visitar a China? É uma pergunta. Número 2, vamos ver outra coisa que ele conta aqui pra gente. Aí ele está falando sobre o livro dele, que é feito em versos, né? Então, a gente pode perguntar para ele, por exemplo, por quê, né? Vamos lá. Por quê? Letra maiúscula, né? Por que separado, porque é pergunta. Você escreveu seu livro em versos? Ele fala ali. Ele escreveu em versos porque ele queria uma narrativa como poema. Outra pergunta que a gente pode colocar. Vamos ver o que mais que ele colocou ali. Aí ele fala do poema, né? Que ele acha que é um gênero adequado para crianças. Então, você pode perguntar. Na sua opinião, o poema é um gênero adequado para crianças? Ele já respondeu isso lá. E a 4, que a gente vai escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. A4. A4, vamos ver o que mais que ele fala. A gente pode perguntar se ele gostou das ilustrações do livro dele. Não é isso que ele está falando aqui da ilustração. Então, a gente pode fazer aqui, ó. O que você achou das ilustrações do seu livro? Então, ó, eu dei uma ajuda e tanto, hein, gente? Não ia fazer essas perguntas aqui para vocês, não. Aqui, 4 perguntas são sugestões, viu, gente? Que quem quiser fazer diferente pode fazer.
Só que essas perguntas têm que ter resposta lá no texto que a gente já leu. Aí aqui eu sugeri 4 perguntas que podem ser feitas, né? Se a gente fosse fazer uma entrevista para ele. Então, eu sugeri essas 4 perguntas. Aí você vai perguntar a gente as nossas respostas, professor? Calma, Luca. Preencha o seu livro aí. Calma, devagar. Que lá tá falando que essas respostas têm que estar na entrevista que ele já deu aí, né? Já tá aí. Aí tá pedindo para você depois fazer no seu caderno um rascunho, mas você pode fazer direto no seu livro, tá? Você vai escrever uma introdução na sua entrevista, então tá falando lá, faça o rascunho de uma introdução para a entrevista com Sérgio Caparelli. Essa introdução já tem ela pronta, você pode copiar algumas coisas importantes, né? Lá da entrevista que está pronta, né? Você pode colocar lá, Sérgio Caparelli é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele já escreveu diversos livros, principalmente para crianças, né? Faz uma introdução lá para a sua entrevista. Aí, depois que você escrever sua introdução, você vai copiar novamente as 4 perguntas, ok? E aí sim, aí você vai copiar a pergunta colocando a resposta, tá bom? Aí você vai copiar a pergunta colocando a resposta. No final, você vai ver que você tem uma entrevista pronta. Aí aqui, ó. Meu motorzinho da mão tá precisando de um mecânico. Tô achando, hein? Professora, Ó, aqui, fazer quando mesmo? você for copiar, você vai pôr resposta, tá? Então, eu tô voltando aqui para vocês, para poder mostrar como que é para ser Professora, feito. né? E aqui, no início, vocês vão fazer uma introdução, falar sobre ele, quem ele é, tá lá no texto. Vocês vão falar sobre quem ele é, para depois começar a fazer as perguntas, e aí você vai pôr as respostas. Onde que tá essas respostas? Lá na entrevista que ele já deu, ok? Oi, Caio, você me chamou? Então, vocês já podem terminar 275 com essas perguntas e já começar a montar sua entrevista na 276, colocando uma introdução, falando sobre ele. E escrevendo as perguntas e respostas. Então, olha só. Aqui você vai fazer uma introdução da entrevista. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, aqui você vai fazer uma introdução da entrevista. Então, você vai colocar lá, entrevista, 2 pontos. O nome dele,
Sérgio Caparelli. Caparelli. Diferente o nome dele. Vou diminuir a letra, que senão não vai caber, gente. Ó, então aqui, ó, eu pus aqui o título, entrevista, tá? Com ele. Agora aqui eu vou escrever uma introdução. O que é essa introdução? É falar sobre ele, quem ele é. Então, vocês podem começar falando aqui, ó. 12. Vocês podem começar falando aqui, ó. É um escritor dedicado ao público infantil. É um escritor. Ai, gente, peraí que esse negócio aqui é uma chapura. É um escritor dedicado ao público infantil. Que mais? Ele é formado em jornalismo. Ponto. Formado em jornalismo. Que mais? Formado em jornalismo e já escreveu diversos livros. Escreveu diversos livros. E deixa eu ver. E já trabalhou em alguns jornais também. E já trabalhou em alguns jornais. Pronto, fez sua introdução. Então, essa é a introdução da sua entrevista. Ó. Vou colocar ela aqui, ó. Essa parte aqui vai ser a introdução da sua entrevista. Coloquei de azul aqui, ó. Para ficar diferente. Aí, você começa a sua entrevista em si. O que é a sua entrevista em si? Você não tem as perguntas aqui já, ó? Aí, você começa. Você foi visitar a China? Lá no livro, né? Ele tá falando, né? Ele coloca... ouvi a história na China, mas pode ser falsa memória. Me lembro dela na escola. Então, sim, ele já foi visitar, né? Sim. Ponto. Já esteve na China. Não, gente, vocês estão tão calados que eu nem sei se vocês estão fazendo direito aí. Estudo e concentração? Aí aqui, ó, tem a pergunta número 2. Por que você escreveu o seu livro em versos? Aí ele fala lá, ó. Segundo ele... Ai, gente, tá ruim aqui para dividir o espaço. Segundo ele,
Os versos são uma forma de expressão. Então, essa é a resposta 2. Ok? Aqui a 3. Na sua opinião, o poema é um gênero adequado para as crianças? Aí ele coloca lá, ele já respondeu isso que sim. Professora, qual que é a segunda resposta? Qual que é a segunda resposta? E só resposta, meu filho? Você está completando o livro, como é que você vai escrever só resposta? É isso que você perguntou? A segunda resposta. Está escrito aí, ó, os Professora, versos são você uma tá forma de fazendo isso? expressão. Ah, tá. Eu já estou na terceira. Na sua opinião, o poema é um gênero adequado para crianças? Sim. Ele fala que sim. Aí você coloca lá. Desta forma. Ele colocou. Elas descobrem as palavras. É a resposta dele lá, gente. Não é minha, não, tá? Não estou inventando, não. Estou copiando da entrevista. Sim, desta forma elas descobrem as palavras. Ok? E o que você achou das ilustrações do seu livro? Aí ele fala que gostou, né? Achei muito interessante. É o que ele coloca lá. Pronto. Então tá aí, ó. Fiz a entrevista praticamente todinha para vocês. Praticamente não, fiz a entrevista para vocês, né? Tô quebrando gaião hoje, hein? Boazinha hoje, gente. Aí, ó. Coloquei aí então a entrevista, o título. Aqui, ó. Negritar aqui. Ó, letra 14. Isso. Aí eu coloquei aqui de azul tá a introdução. As perguntas com respostas. É isso aí. Tem alguém Professora, pra entrar? O professor ainda não terminou. Lucas, tá copiando ou você tá indo aí, hein? Tô copiando. Porque do jeito que você tá rindo, você já terminou tudo? Tô na página 76. Ah, tá. Tô de olho em você. Tô de olho no senhor. Tô vendo o tanto que você tá copiando. Eu tô na 76. Eu tô na 276. Eu tô fazendo tô copiando. Ok. Então, acelera aí, porque, ó, é muita coisa. Depois passa o tempo de aula e você, professora, eu não dei conta. Não apaga, não. Não tira, não.
Professora, sou eu, Caio Gabriel. Minha internet estava ruim, aí eu saía e voltava. Era para fazer o que mesmo? Ô, meu amor, a gente está fazendo o seguinte. Deixa eu voltar aqui para você ver. Na página anterior, a gente escreveu aqui, ó, a resposta da número 2. A número 3 era para grifar no texto. E a número 4 eram essas 4 perguntas. A gente tinha que formular 4 perguntas para fazer uma entrevista. Nós fizemos. E aqui, ó, eu fiz o seguinte. Eu ajudei a fazer a entrevista. Então, olha só. Ups, subi demais. Ó, coloquei lá a entrevista, certo? Coloquei a introdução da entrevista e as perguntas que a gente tinha feito antes, eu coloquei as respostas de acordo com o que está no texto, ok? Obrigado. De nada, amor. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui para vocês. Professora, ainda não terminei de copiar. Ok, eu estou tentando melhorar aqui para não ficar tão pequenininho. Ok, pronto, já pus no lugar de novo. Coloca no texto, professora. Texto? O texto está no livro. No negócio da entrevista. Então, se eu voltar lá na entrevista, o pessoal que está copiando aqui, como é que o pessoal vai ver? Vocês que sabem, pode voltar na entrevista? Professora, não tá na parte de copiar. Pode, né, professora? Porque se eu voltar na entrevista, como é que vocês vão copiar a resposta da página 276? Não tem jeito, tem? E o texto tá no livro, é só consultar o livro. Professora, Pois não. não tá dando para ver o que a gente tem que copiar. Uai, mas eu já coloquei grandão, que é maior do que isso? Não tem como a gente ver, acho que travou. Professora, não tá na página do... Na página do texto, professora. Não. Tá no slide errado. Peraí, eu vou... A página... Só um minuto que eu vou voltar e vou compartilhar de novo. Vê se apareceu aí. Professora, não tá na página do... Professora, não tá na página que a gente estava copiando. Não tá na página 276. Tá na página 200... Então, só um minutinho que já vai. 7. 274. Tá, só um minutinho então, que eu vou sair e vou entrar de novo. Beleza, professora. Tá bom? Meet que vai ter que atualizar aqui. Só um minutinho. Já já eu volto. Ela foi para atualizar o Meet. E não é por isso que a gente tem que ficar falando, né? Aí. A professora entrou. Peraí, gente, que não tá querendo apresentar
a tela, então, só um minuto. A professora tá? Ok, já está chegando aí para vocês. Já apresentei a tela de novo. Chegou aí, gente? Sim, professor. Beleza. Pessoal, 5 minutinhos para terminar a aula, tá? Aí a gente vai para a última? Uhum. Vamos para a aula de Ok. geografia, a última aula de hoje. Professora, posso ir no banheiro? Sim, pode ir.
2 minutinhos, gente. Terminou? Sim. Professora, é só no quarto ano que vai ter vezes? Como é que é, amor? No quarto horário que você tá falando? É só no quarto ano que vai ter 5 vezes 5, assim? Ah, multiplicação? Esse ano a gente ainda vai ver. Mais pro fim do ano a gente já começa a ver multiplicação. Vocês já começaram a ver, né, as multiplicações simples. Mas vocês já vão ver esse ano. Só que não é agora, é no fim do ano. Ah, tá. Mas esse ano vocês já começam a ver multiplicação. Tem hora que você coloca multiplicação e adição no livro também de matemática. Uhum. Começa a ver multiplicação no terceiro ano. Professora, parece que a aula já acabou. Sim, já deu 16h40. Então, eu já vou ter que fechar aqui o meu slide, ok? Professora, mas eu saí da aula e eu tive que entrar de novo, então deixa mais um pouco. O problema é que a gente tem aula logo agora de geografia, né? Senão eu atraso a aula de geografia. Se você puder, tem como você tirar uma foto? Quem está atrasado aí, tira uma foto, um print da tela. Não dá para assistir a aula gravada, não? É, a aula gravada também, né? Vai ter aula gravada lá postada. Vou postar hoje ainda. Ok? Senão vai atrasar a aula de gel. Vai ser a conta de sair daqui e correr para lá. Ok? Gente, sabe por que hoje é importante? Acabou o livro de português. Fizemos todo o livro número 1. Agora, já vamos começar o livro número 2 na semana que vem. Ok? Então, a partir da semana que vem, já é o livro 2 de português. Tá? Hoje nós terminamos o 1 de português. Fizemos ele todinho. Ok? Então, vamos lá? Até daqui a pouco. Estou indo embora para a sala de geografia. Nos encontramos lá, ok?